falarmos da palavra do Senhor, palavra viva, palavra santa. E hoje estamos aqui para dizermos a você que o Senhor é Deus e que Ele continua operando como nos dias apostólicos. É o mesmo Jesus, Ele não mudou. E vamos falar um pouquinho sobre o texto que nós lemos, que foi Isaías no capítulo 1. Diz assim, versículo 1, visão de Isaías. Eu quero começar aqui, irmãos, um assunto, ele traz outro assunto, não é verdade? A visão de Isaías. Hoje existem, evangelista Roberto Mendes, muitos que têm visões e profecias próprias. Tem acontecido muito isto hoje. Como tem homens e mulheres de Deus que têm visões de Deus. Profecias oriundas de Deus para serem difundidas. E vamos começar por aqui, ó. Pastor Wellington. Pastor Wellington, a sua visão sobre isto. Alguns existem visões do próprio eu, não é verdade? Que estas visões não vão agradar ao Senhor, como Isaías aqui. Mas Isaías é a visão de Deus, a profecia de Deus. Não é verdade, irmão? Exato. Glória a Deus. É a certeza de que o homem de Deus tem que ter essa visão de Deus. Né? E quando o homem ele depende de Deus, quando o homem ele entrega-se a Deus, ele começa a ouvir a voz de Deus, temer a Deus, que é o principal do profeta Isaías aqui, porque ele foi chamado para falar do pecado do povo de Israel. Então ele não escondeu. Infelizmente, existem muitas pessoas que não estão cuidando, não estão falando mais do pecado, não estão falando mais do arrependimento. Não é verdade. Que o homem de Deus a cada dia tem que ter. Então a visão de Deus envolve quando Israel estava em pecado. Houve uma ameaça, o povo ele estava já fazendo coisas que não agradaram a Deus. E a visão veio de Deus para Isaías. Exatamente, adverte o povo. Exatamente. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que advertir se dá algum erro e que o Espírito Santo nos revela e nos mostra o que é que está vendo, nós temos que falar. Exatamente. Porque senão não podemos domesticar pecado. Nós não podemos deixar o povo pecar. Nós como líderes, e qualquer um que se dispõe a ser sensível ao Espírito Santo de Deus, Deus nos revela de maneira poderosa sobre a visão dele, não a visão do homem. Exatamente. Evangelista Roberto Mendes. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes, todo o quadro do programa aqui do Calvário, aqui na Rádio Vida 102,9. O profeta Isaías, sem sombra de dúvidas, era um homem de Deus, um homem sensível espiritualmente falando, e que essa visão que ele teve de Deus aqui, a respeito da nação de Judá, foi a primeira de muitas visões que ele teve. Nós vamos ver que no capítulo 6 também, ele tem uma outra Visão tremenda, né? Visão tremenda. Logo após a morte do rei Uzias. E em nossos dias é mais do que necessário existir homens e mulheres que recebam visão de Deus. De Deus. O profeta Isaías, apesar de ter entrado para a história como profeta messiânico, que mais profetizou sobre a vinda do Messias, mas nem por isso ele também deixou de ser bem específico em muitas outras áreas. E não só Isaías teve visão, mas todos os grandes homens de Deus que Deus levantou, como o próprio profeta Daniel, ele também teve visões. Agora, é interessante que esses homens que tiveram visões, foram visões que mudaram a vida dele e a vida do povo. Exatamente. Hoje qualquer um tem visão a toda hora e a todo instante, e a gente não vê nenhuma mudança de vida, nem no profeta, nem no povo que o ouve e que o escuta. Ou seja, até que ponto essa visão é de Deus? Exatamente. É digno da gente fazer esse questionamento. E analisar, né? Claro. Não quer. Meus queridos, meus nobres, a paz do Senhor Jesus a todos. Isaías estava falando um quadro atualíssimo. Quando nós olhamos para a nossa nação brasileira e vemos
vemos esse primeiro capítulo, porque não é apenas a exortação, ela não para aqui, ela continua ao longo de Isaías. Nós vemos as consequências do chamado jeitinho de pecar. Pessoas que oprimem o próximo, pessoas que se locupletam de pessoas e achando que Deus, por um agradozinho, um presentinho, vai esquecer do pecado e que fica tudo bem. Não. Isaías foi duro, porque a visão de Deus, ela é dura para com aqueles que são duros. Para o povo que obscurece seu coração pelo pecado. Não é uma questão de não faça isso, não faça aquilo. É a questão da consequência de um estilo de vida autodestrutivo, ao qual Deus ele coloca essa mensagem dura para que o povo acorde. Imagine, por exemplo, pessoas fazendo coisas, dando aquele jeitinho, e aí se passa de um termo para outro. Há um velho ditado no mundo que diz o seguinte: costume de casa leva à praça. Isso aqui é resultado. O que essa geração aqui que Isaías falou duramente aprendeu com os pais? Idolatria, pecado, horror. O que o brasileiro ele aprende? Jeitinho brasileiro. Por isso, a nação estava chagada desse jeito. E que nós, meus queridos homens de Deus, precisamos orar por esse país. Porque exatamente essa visão de Isaías aplica-se e é atual hoje. O versículo 2 diz assim: ouvi, ó céus, presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei. Exalçar é exaltar. Deus exaltou Israel, mas eles prevaricaram contra mim, diz o Senhor. É como Deus exalta, e quando Deus exalta o ser humano, o servo dele, é para que ele continue dependendo de Deus e nunca permitir que o poder o domine e faça com que ele se afaste de Deus. Ora, meus irmãos, o tempo já está quase indo embora. Quantos milagres portentosos Deus fez com Israel? Logo em seguida, eles prevaricaram contra Deus. Eles pecavam contra Deus deliberadamente. Não é verdade? Verdade. E o profeta diz: ouvi, ó céus, e presta ouvidos, povo da terra brasileira, dá ouvidos à voz do Senhor, afastai-vos da idolatria, afastai-vos do pecado, reconheça que é um pecador e de que precisa de Deus para você ter a salvação. Diz o Senhor, o versículo 3, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura. Olha, os animais irracionais conhecem os seus donos. E Israel não conheceu o Senhor, Roberto Mendes. É interessante, pastor Ivan e demais colegas, a ilustração que a figura que Isaías lança mão. Ele lança mão aqui do jumento E do boi. e do boi, que conhecem o seu dono. Na verdade, eu tenho um cachorro de estimação na casa. E é interessante, quando eu vou chegando em casa, ele vem logo ao meu encontro e deita-se para receber carinho, atencioso, é grato. Por isso que Isaías lança mão aqui da figura desses dois animais e, em contrapartida, diz que o homem não retribui ao seu Criador o quanto os animais retribuem ao seu proprietário, ao seu dono. Então, o que Isaías está colocando aqui em foco é que o homem é tremendamente ingrato àquele
a quem o criou, a Deus, o seu Criador. Então, infelizmente, é isso que a gente vê, a criatura não sendo grata ao seu Criador. É verdade. Pelo contrário, agora eu lembro de um artigo que eu li no Jornal Mensageiro da Paz, escrito pelo pastor Elianai Cabral, logo após poucos dias, aquele cientista escocês chamado Ian Uti ter clonado a ovelha Dolly, o pastor Elianai Cabral escreveu um artigo intitulado Brincando de Ser Deus. O homem hoje, ao invés de reconhecer o seu lugar de criatura e de servo e de filho, de submisso, pelo contrário, ele vem dando ouvido a vozes sedutoras que ecoam desde o jardim do Éden, querendo ser igual a Deus. É como Deus tivesse dito assim, o Isaías tivesse invertido. Os animais são racionais e os homens são irracionais. Pastor Wellington. É verdade. Interessante que o complemento aí do versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade. Quando nós não demos ouvido a Deus, que é o nosso autor, que é o que nos criou, por poucos minutos, irmãos, nós deixamos de ler a palavra, deixamos algo. Porque hoje as pessoas elas têm ouvido apenas, também que a palavra diz, não sede só ouvintes. Isso. Mas nós temos que praticar a palavra. Porque Deus adverte, Deus fala. Quantas alianças Deus fez desde Gênesis? Então o homem, ele tem essa tendência. Mas Deus nos adverte para que isso não aconteça. O apóstolo Paulo fala. Isso vos escrevo para que isso não podeis acontecer convosco. E muitas vezes nós não estamos atentos. Nós temos que ler a palavra, alimentar dia e noite. Para que tudo que viemos a fazer venha a prosperar. Aleluia. Então, ai da nação pecadora, é o povo total, a nação, não é escrito só nessa época, porque o mesmo Deus de ontem e hoje eternamente está advertindo hoje. Isso. A palavra ela é viva nesse estúdio. É verdade. E está falando para você que está ouvindo, Aleluia. você que é a nação, deixe de pecar. A iniquidade separa o homem de Deus. Nós temos que ser servos, nós fomos criados para louvor e honra do Santo Deus de Israel. Aleluia. Deixando ao Senhor, blasfemando o Santo de Israel. Porque quando nós somos comparados com uma jumenta e um boi, é porque Deus diz assim, meu Deus, esse povo eu fiz com tanta sabedoria, mas Ingrato, né? O povo é ingrato, ingratos, e tem deixado, porque o mundo tem se levantado, sabendo mais do que o próprio Deus. É por isso que Deus adverte, ei, vocês são criaturas, eu sou criador. Verdade. Irmão Kélio. Meus queridos, a realidade Glória. de como o pecado ele destrói o homem e por consequência uma nação inteira. Por isso que Jesus ele fala em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 20, que o mal procede do coração do homem. E vemos vamos dizer assim, esse manifesto de dor da parte de Deus diante do esgoto imundo e imoral dentro da sociedade judaica. E veja que era tanta imundície que o próprio Deus diz, olha, o boi conhece o possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas aí, o povo de Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Sabe que conhecimento é esse? O conhecimento espiritual. Aleluia. Que é carcomido, destroçado e distorcido na medida em que o povo ele se entrega ao pecado. Por isso que a Bíblia fala nos últimos dias de pessoas, de falsos líderes que têm a mentalidade cauterizada, porque foram destruídos, a mente foi destruída pelo pecado e eles não veem mais pecado aonde está, e por isso herdam a destruição. Por isso que nesse momento, queridos, a questão não é simplesmente regras de um lado, regras de outro. Regra não salva ninguém. Leva um ascetismo podre que o cara pensa que é santo, mas ele só satisfaz a própria carne dizendo que é alguma coisa diante de Deus ou diante dos homens para manter um status. Mas a santidade é aquilo que quando Deus nos dá um encontro com Ele, Ele diz que você é dele. E quando você é dele, você não precisa de gente no pé do teu ouvido para dizer que é errado. O próprio Espírito Santo de Deus testemunha que é errado. E você escapa do pecado sob a graça e o sangue de Jesus Cristo. Irmãos,
Observemos esta expressão contundente. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram atrás. Deixaram o Senhor. Como haverá vida sem o Senhor estar regindo aquela vida? Em Mandela. Como? Né? Como? Deixaram o Senhor, abandonaram a Deus, ficaram à mercê de pecar deliberadamente. Como queriam a bênção de Deus? Como queriam a presença de Deus? Pois a iniquidade, o pecado afasta Deus dos homens. Deixaram o Senhor, blasfemaram contra o Santo de Israel, voltaram para trás. Eu quero trazer uma palavra contextualizada. Você que seguiu a Jesus, for usado por Deus, e por qualquer adversidade, deixou Jesus, afastou-se de Jesus. É verdade. E você está andando numa linha tênue de fragilidade, porque a qualquer instante você pode ser destruído. Verdade. Destruído. E como o homem pode herdar, gozar a eternidade, afastado de Deus? Hoje, nesse instante, o Espírito Santo diz assim: volta rápido. Aleluia. Volta rápido ao aprisco do Senhor. Volta rápido ao redil do Senhor. Porque a tua vida está à mercê de um ataque fatal de Satanás e te destruir. Por que você deixou o Senhor? Como fez Israel. Deixou o Senhor e foi uma presa fácil das nações inimigas. Versículo de número 5. Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis. Olha aqui que terrível. Toda a cabeça está enferma. Israel enfermo, destituído da presença de Deus, enferma. Todo coração fraco. Irmão Roberto Mendes. Vamos correr, né? A gente Tem que observar rápido. Meu Deus, é rápido. que era, infelizmente, o pecado de uma forma generalizada. Toda a nação estava contaminada e parece que Isaías, quando faz a descrição aqui da nação de Judá, parece que ele está descrevendo com cores nítidas e claras a realidade da nação hoje. Hoje, exatamente. No Brasil, e por que não dizer em muitos países, em muitas partes do mundo, mas em especial aqui no nosso Brasil. Israel, o profeta Isaías, ele fala aqui de corrupção, ele fala de iniquidade, ele fala de maldade, ele fala de blasfêmia, ele fala de rebeldia. Infelizmente são marcas predominantes da nossa nação, da nossa gente, do nosso povo, e que por conta disso, sem sombra de dúvidas, Deus tem feito com que tais pessoas paguem um preço muito alto. E mais triste, irmãos, e eu gosto de ser muito verdadeiro no que eu falo, é que a corrupção não está só nos meios ímpios. Não. Ele tem entrado dentro da igreja. A corrupção. É lamentável de vermos hoje líderes completamente divorciados da essência bíblica. Corruptores, amantes do dinheiro, eles querem só a gordura das ovelhas. Corrupção, maldade. E sabem vocês, senhores, que fazem isso, tudo está patente aos olhos do Senhor. Aleluia. Deus há de tomar uma medida drástica contra esse tipo de gente, irmão. Glória a Deus, com certeza. Meus queridos, a situação é grave e séria. Quando o nobre evangelista Roberto Mendes falou acerca da corrupção no Brasil, eu vi que o versículo 23 parecia descrever a essa operação Lava Jato. Porque preste atenção, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante ele a causa das viúvas.
Imaginem, meus queridos, porque Deus castigou Israel do jeito que castigou. 70 anos no cativeiro babilônico, sofrendo para aprender, para serem curados da idolatria e de outros males corruptos que estavam a praticar. Será, meus queridos, que Deus vai ter que tomar realmente uma atitude drástica? E vai. Com relação, não somente a determinados líderes, mas que possamos olhar por nós mesmos. Será que nós estamos cada vez mais junto a Cristo, sensíveis à sua voz? Ou temos deixado determinadas coisas ou circunstâncias corromperem nossa fé em Deus? Que possamos verdadeiramente olhar por nós mesmos, meus queridos, nobres pessoas que me ouvem, porque não é fácil. O mundo é corrupto, tem várias coisas, tem certas circunstâncias que o diabo coloca, mas de que quem é servo de Deus consegue se desviar do mal, sair do mal. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas aquele que procura apenas seu interesse é engolido literalmente por essa corrupção. Por isso, queridos, nós precisamos da graça que há em Cristo Jesus e sermos socorridos por Ele a cada momento dessa existência. Pastor Wellington, toda cabeça está enfiando e todo coração fraco. Terrível, né? É assim. Aquele que se afasta do Senhor, pastor, fica de uma maneira tão vulnerável ao pecado. É verdade. Não fica insensível a tudo. Tanto é que você vê nenhuma delas amolecida com óleo, que significa unção. Não adianta se você não está com esse coração voltado para o Senhor, amante de si mesmo. Nós vemos que os homens têm se tornado cada dia pior. Até dentro da igreja, como o pastor falou, e é verdade, os homens insensíveis. Porque a gordura e a lã têm trazido proveito, e não a alma, tirar o carrapicho, cuidar, amar realmente. Verdade. Mas é de uma forma tão horrível que chegam até a cabeça, todo o corpo. E é insensível, você vê assim, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Então, não quer. É questão de você ouvir a voz de Deus, fazer lembrança do óleo, da unção que Deus deu, do amor que Deus deu. E nem isso as pessoas voltam para reconhecer o tamanho do amor de Deus. Muito bem. Estamos lá faltando 5 minutos para o término do programa. Eu quero trazer uma palavra para você rapidamente. Você que não conhece a Jesus, está tendo a oportunidade de crer em Jesus, ter o seu nome registrado no livro da vida e herdar a vida eterna. E você que está afastado, volte para Jesus o mais rápido possível, porque os sinais indicam que ele está voltando. Aleluia. Nós não temos dúvida. A igreja verdadeira crê num Deus poderoso e santo. Aleluia. Então você venha logo para Jesus, porque o tempo está finando. Roberto Mendes, as suas considerações finais, porque o tempo já foi embora. Muito bem, eu quero agradecer ao pastor Ivan, ao pastor Wellington, ao irmão Kélio, ao Nosso irmão Paulo. Paulo e a irmã Dena Dena, e a irmã Jamile. a Ana Paula e aos ouvintes, sobretudo a Deus, Aleluia. a oportunidade que estamos tendo, e quero desejar a você que está nos ouvindo, que venha ao pleno conhecimento da verdade e deixe a luz do Evangelho raiar no seu Glória a coração. Deus. Glória a Deus. Irmão Kélio. Meus nobres, meus queridos, homens de Deus e mulheres de Deus nesse estúdio, e você que está nos ouvindo aí aonde essas ondas estão chegando. Lembre-se sempre, Jesus, Ele ama e Ele perdoa. Oh, glória. Glória a Mas Deus. o passo que você precisa dar é em direção a Ele, não para longe dele. Glória a Por Deus. isso mesmo, Jesus te convida a aceitá-lo como Senhor e Salvador, para que Ele sare suas feridas, para que Ele cure sua terra, para que você seja uma verdadeira bênção na mão do Senhor Jesus. Pastor Aleluia. Wellington, foi um prazer recebê-lo. Glória a Deus. Conto com a sua presença mais vezes aqui no programa Amém, e para as amém. suas considerações finais.
Versículo 16 diz: lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Bem? E é dessa forma, a única. Aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, porque os olhos do Senhor estão com todos. Glória a Deus, agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui com todos na mesma unção, no mesmo propósito. Amém? Eu queria ouvir a irmã Dena. Traz a sua saudação também. Né? Ela pode ficar fora. Nossa missionária, mulher de Deus, de fé, corajosa, destemida. Eu quero ouvi-la também nesta noite. Amém. Salve os amados ouvintes com a paz do Senhor. E é muito bom estar aqui mais uma vez, falando desse Deus tão maravilhoso, tão onipotente, onisciente. E esse Deus que tem a nos alegrar cada dia mais. E é muito bom. Você que está longe, você que se afastou, não está mais no braço do Pai, volte nessa noite. Amado, e sinta o verdadeiro gosto do mel. Porque Deus ele tem muito mais para te oferecer. São coisas insondáveis que nem você conhece. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Mas vai orar por nós. Glória a Deus. Na oração, nossa missionária. Glória a Deus. A irmã Jamile? Não. É. Mas Só visitando depois. vem logo, viu, Jamile? Vai, irmã, orar por todos nós. Soberano e eterno Deus, ó Pai, te damos graça por esse dia maravilhoso. Glória a Deus. Meu Deus, porque tu tem cuidado de nós. Senhor, vem derramado o teu bálsamo, Senhor Deus, sobre esta nação. Meu Deus, que tu possa mover as águas, Senhor Deus, a nosso favor nesta noite. Glória a Deus. Meu Deus, aquele que está fraco, aquele, Senhor Deus, que Aleluia. esqueceu, por algum momento, Senhor Deus, se afastou de ti. Meu Deus, hoje é uma noite de conversão. É verdade. Ei, jovem, ei, mulher, ei, Glória a homem. Deus. Deus te chama nessa noite para um trabalho não para fazer para o homem, mas para o Senhor. Deus está te chamando mais uma vez nessa terça-feira. Aleluia. Que você possa ver o que Deus tem preparado para ti. É algo grande, Iracanto, Ianacho, Ianamai. Oh, glória. Santo é Espírito de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar visitando você, onde você está, no seu carro, no ônibus, de moto, aonde essas ondas chegarem, que você possa ir ao encontro do Pai. Aleluia. Porque esse Pai, ele é tremendo, ele é indescritível, É verdade, Senhor Jesus. ele é algo que nós não podemos nem imaginar o que ele possa fazer por ti, por mim. Aleluia. Ele é um Deus que derrama. E ele é um Deus que nessa noite ele está te chamando. Que você possa ter ouvido esta palavra. E esta palavra possa ir ao encontro do teu coração, da tua mente. Porque a palavra do Senhor Deus diz: em paz me deitarei e dormirei. Porque só tu me fazes habitar em segurança. É verdade. Porque é ele que te faz seguro nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória Final a de Deus. programa. Até terça-feira, com uma nova edição do programa Ecos do Calvário. Que a paz de Cristo inunde o teu coração. Aleluia, Amém. Deus. Glória a Deus.